Descubra o Província de Pádua. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios, com suíte, opções com garden e ainda uma ampla sacada com churrasqueira. Viva a praticidade de passar mais tempo ao lado de quem você ama. Conheça o Província de Pádua e viva a sua liberdade. Olá pessoal que acompanha o Popular aí pelas redes sociais. A partir de hoje a gente está lançando uma série aqui no Popular para trazer as indústrias de Araucária para dentro da nossa área urbana. E é por isso que a gente está aqui nesse ambiente de casa, para que a gente consiga mostrar para a comunidade de Araucária que as indústrias de nossa cidade fazem parte de nossa casa. E eu estou aqui hoje com o Pedro da Valmet, que vai falar um pouco para a gente do que é essa gigante finlandesa que tem uma planta aqui em Araucária já há alguns anos e o que ela faz. Você não imagina o quanto e como a Valmet está presente no seu dia a dia. Pedro, muito obrigado por aceitar esse convite para bater. Boa tarde a todos. Bater esse papo aí com a gente. E para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é a Valmet. Tá bom, vamos por partes. Eu vou falar o que não é a Valmet primeiro. Então, todo mundo lembra da marca Valmet como uma marca de tratores. Então, a marca Valmet já foi uma marca de tratores, não é mais desde a década de 90. Ela entrou no Brasil com os tratores, então a gente vai no campo, todo mundo sempre vê aqueles tratores mais básicos dos Valmet lá. Então, até hoje a qualidade sempre foi muito boa e continua lá. Então, a gente tem muito orgulho de ter participado desse trajeto, mas não é mais uma fábrica, né, de tratores. Algumas pessoas conhecem também como fábrica de papel. E aí já está mais perto, mas não é bem isso. Então, o que é a Valmet? A Valmet, ela constrói fábricas de papel para os clientes que produzem o papel. Então, a gente monta a fábrica que faz o papel, a gente monta a fábrica que faz a celulose e a gente monta vários processos industriais que estão relacionados com a produção da celulose do papel. Então, por exemplo, o consumo de energia de uma fábrica de celulose, que tem o tamanho de uma cidade, ele é muito grande. Então, dentro do processo, o que foi desenvolvido? Uma caldeira de biomassa para pegar o resto da produção do cavaco de madeira e produzir energia para alimentar a fábrica. Então, uma das áreas de negócio da Valmet é bioenergia. Então, a gente monta caldeiras, né, de energia verde porque é a base de árvore que alimenta a fábrica e muitas vezes sobra energia e a fábrica vende energia para o grid de lá. Então, aí desmistificando o trator e a fábrica de papel, a Valmet é uma empresa de tecnologia, trabalha com os processos, com a automação dos processos, de como eles se conversam. Hoje é um setor muito moderno, muito digitalizado. Então a Valmet tem todo esse arcabouço aí de produtos e engenharia para o processo inteiro. Desde quando o cliente que é produtor, ele pega a árvore, né? Então tem descascadeira, picadeira, tudo para trabalhar a árvore, e aí a parte que cozinha a madeira para fazer a celulose, todos os subprocessos químicos. Então é bastante coisa que a gente faz em termos de tecnologia, né? A gente vê aqui em Araucária, a Valmet está ali localizada na Pedro de Alcântara Meira, ali na região do Fazenda Velha, e isso é uma curiosidade que as pessoas sempre, a gente está no jornal, as pessoas sempre nos procuraram. Eu nunca vi uma fábrica de papel que não tem chaminé. Daí a gente tem esse trabalho no Popular também, é por isso que esse é um espaço bacana da gente poder explicar, de explicar justamente isso. Não, falar assim, não, eles constroem aquelas grandes fábricas dessa linha desse segmento de celulose. Então é uma planta totalmente tecnológica, né? A área ali da empresa, e para as pessoas entenderem um pouco quem são os clientes da Valmet, onde é que a gente consegue visualizar isso? Então deixa eu contar um pouquinho, já que se aterrizou aqui na Pedro Alcântara Meira. Hoje nós temos aqui em Araucária a sede da Valmet na América do Sul. Então, como você falou no início, a Valmet é uma empresa finlandesa, são mais de 19 mil funcionários no mundo inteiro, e para a América do Sul inteira, a gente comanda a América do Sul aqui de Araucária. Aqui de Araucária. Então, aqui, ela não é bem uma planta, ela é o a gente chama, né, de headquarters da América do Sul. É aqui que fica o presidente, a grande parte da diretoria, todas as funções de suporte saem daqui. Então, ali dentro a gente tem 400 pessoas diretas, fora quase o dobro, né, dobra esse número de indiretos.
de pessoas para fazer a operação da Valmet na América do Sul inteiro acontecer. E aí a gente está falando de mais de 1.200 Valmetiers, que a gente chama, né? De empregados diretos aqui na América do Sul. Então, para você entender e a gente chegar na casa das pessoas, né? Aqui nesse ambiente, esse processo que a Valmet participa e monta para o cliente, ele não é um processo que a Valmet industrializa. Então, vamos comparar aí com uma Renault, com uma Volvo, eles têm uma linha de produção e eles entregam o caminhão. A gente não tem como ter uma linha de produção de uma fábrica. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz todo o desenho de engenharia, toda a especificação da fábrica, a parte de negociação de compra dos pedaços, como é que a gente vai trazer os equipamentos cores que são fabricados pelo mundo inteiro para montar a fábrica do cliente. Uma vez que a gente formaliza uma compra, a gente vai lá com toda a equipe Valmet, mais pessoas subcontratadas para construir e monta no lugar do que o cliente tem, no terreno dele, e aí são, dependendo do tamanho da fábrica ou da melhoria que a gente está fazendo numa fábrica, vai de 10 a 24 meses. Então, são projetos que demoram muitos anos, até anos para ficarem prontos. E aí, o que sai? Né? Quem são esses clientes que compram da Valmet? São gigantes da produção e exportação de papel e de celulose. Porque todo o papel ele é feito da celulose. E muita celulose que é produzida aqui, ela é exportada. Então, só uma pequena parte dessa celulose que os nossos clientes produzem é que vão para a produção de papel para o Brasil. Então, o Brasil ele alimenta o mundo com celulose. Então, por exemplo, a gente fala de mercado. Putz, o Brasil está em crise e tal e tal. O mercado da Valmet, os nossos clientes, eles normalmente estão muito blindados, porque você tem sempre um lugar onde está consumindo. E o que é? Ah, não, o papel está acabando. Está acabando, a digitalização está acabando com o papel. Essa é uma dos mitos do setor. Porque o que está, de fato, não acabando, mas diminuindo muito, é aquele nosso papel branco de ler e escrever. É o papel que a gente faz caderno, faz livro, o jornal. Esse sim está dando lugar para meios digitais. Porém, a digitalização está trazendo um outro fenômeno, que é o e-commerce. Então, a blusinha, né, que a gente está discutindo tanto, todas essas compras que a gente faz, elas vêm embaladas em papel. Se a gente olhar hoje em dia no mercado, antigamente você tinha os produtos nas gôndolas, hoje em dia você tem uma caixa de papel com produto embrulhado no papel. E essa caixa de papel, ela chegou dentro de uma caixa de papelão. Então, é papelão dentro do papel, que é dentro de outro papel, que é dentro de um papel que vai... Então, assim, toda a cadeia hoje de logística, ela é alimentada pelo papel. Então, a gente tem o papel branco de ler e escrever, que está diminuindo, o papel de embalagem, esse papel cartão, papel cartolina, que é aquele papel que é mais amarelado que a gente vê, esse está crescendo muito. Outro segmento, que é o terceiro que a gente trabalha de papel, né, de tecnologia de papel, são os papéis absorventes, que a gente chama de tissue. Eles fazem fralda, eles fazem o nosso lenço, o nosso guardanapo, o papel higiênico. E esse está muito ligado ao desenvolvimento das cidades. Então, quanto mais as cidades se desenvolvem, mais o cidadão usa papel. Quanto mais as cidades crescem, mais cidadãos existem para consumir papel. Então, também é um mercado que tem crescido muito. Né? Então, a gente vê... papel higiênico de 3 folhas, de 2. É um segmento que está avançando muito tecnologicamente e a Valmet é quem fornece a tecnologia para eles produzirem esses produtos que eles estão entregando. Então, quando a gente olha a planta, né, da Valmet aqui, a gente até consegue diferenciar um barracão, digamos, maior, que é a parte industrial, e a parte onde está ali o administrativo que... Então, daqui, a unidade aqui de Araucária, ela comanda a Valmet em toda a América do Sul. Em toda a América do Sul. É óbvio que esse galpão que a gente tem ali, ela fabrica algumas peças para essas fábricas que a gente vende e ela é uma unidade que a gente chama de centro de serviço. Então, por exemplo, para manutenção dessas fábricas, toda fábrica para uma vez por ano, pelo menos, ou por um período de 15 meses, para fazer todo o alinhamento da produção, alguns reparos. Então, a gente traz os equipamentos, repara aqui e volta. Então, é como se fosse uma concessionária, né? Faz toda a parte de revisão anual assim, para alinhar as coisas. A gente faz aqui dos pedaços que a gente vendeu para a fábrica, para depois a fábrica voltar a operar 100%. Então, a Valmet ela tem toda essa parte de serviço muito desenvolvida e tecnologicamente muito avançada.
Eu vi esses dias, inclusive, uma matéria falando sobre a Valmet, explicando justamente que aqui em Araucária você tem uma parte de suporte para todas as unidades, esse suporte remoto, também tudo fica aqui em Araucária. Esse foi um lançamento novo que a gente fez, chama Valmet Performance Center. É uma rede de intercomunicação digital da Valmet nas localidades extremas. Então você tem na América do Norte, você tem aqui na América do Sul, você tem na China, você tem na Tailândia e na Finlândia, centros que se comunicam tecnologicamente, que podem operar as máquinas e fazer a leitura, né, da performance da máquina do cliente e conectar os especialistas. Porque vamos voltar aí no tempo 10 anos atrás, para ser bem, poderia ser 2, 3, 4, né? Mas 10 anos atrás, o nível de tecnologia de cada pedacinho dessa produção é muito alto. Então, se o cliente, né, o nosso cliente, tem uma fábrica, ela começa a ter um problema de produção, uma vibração diferente. O que acontecia? Ia uma pessoa local da Valmet ali acessar o que aconteceu. Fez um diagnóstico, putz, é um problema numa parte de uma tecnologia tal, que só tem um cara lá na Suécia que entende. Aí tinha que conversar com esse cara, para esse cara agendar uma visita, para o cara vir dali a um mês, e aí o cara fica 2 meses para daí pedir uma peça que vai... Hoje, o cara põe um óculos de realidade aumentada, e esse cara da Suécia já sabe que é um problema, já vai lá em 15 minutos, você já tem um diagnóstico do que tem que ser feito, e aí diminui muito o tempo que esse cliente está parado, ou que está com perda de quando a gente fala em parada numa empresa, numa planta deste nível, a gente está falando de milhões de prejuízo. Então, essa solução... E consegue também conectar esses profissionais também. O tempo de deslocamento de um profissional desse, hoje você consegue fazer tudo de maneira... muita coisa de maneira remota. Essa tecnologia é muito legal, né? A gente está falando que existe uma jornada para a fábrica autônoma, que como a gente faz um exagero quando a gente fala de carros autônomos e tal, porque é justamente essa nossa capacidade de hoje fazer ensaios e criar um gêmeo virtual da fábrica para ver como que a produção ficaria se você fizesse um ajuste X ou Y. Então você consegue prever algum comportamento de acordo com algumas métricas que você acompanha. E a gente tem esse centro aqui em Araucária para fazer esse monitoramento dos clientes e conectar com o mundo inteiro. Então, às vezes, a gente tem aqui né, a gente tem exportado muitos talentos, a gente tem técnicos hoje aqui que são acessados para ajudar de problemas de fora. Interessante. Aqui em Araucária. Então, a gente vê ali de fora, né, aquele galpão branco, aquele prédio branco, a gente não imagina a quantidade de poder, de tecnologia e de cérebros que tem ali, né? De capacidade intelectual e de oportunidades também, né, para participar, para fazer um estágio, para conhecer. Então, é muito rico o que acontece ali dentro. E, Pedro, dentro a gente estava falando dessa... Você usou um exemplo bem bacana que a gente faz quando você pensa numa empresa de carros e tal, que eles têm os produtos prontos. Você fala assim, não, é o modelo X, modelo Y. E pelo que você estava explicando para a gente, dentro dessa expertise da Valmet, para cada tipo de produto final que a empresa vai construir, é um modelo diferente de fábrica. E que aí que entra esse projeto, quando o interessado quer, eu quero uma planta que vai produzir o papel branco, que seja, embora é um tipo de fábrica que vocês fazem essa concepção aqui, se é uma de papelão é outra. Tudo isso conforme a demanda do cliente. Exato. Então, o modelo de negócio nosso é assim, o cliente tem um projeto que ele fala, eu quero construir uma fábrica que produza X a partir desse tipo de árvore, com essas especificações, e aí nós e os concorrentes, a gente dimensiona uma oferta para ele de custo, valor e de tecnologia. Eu vou utilizar esse tipo de solução para te entregar no final. Óbvio que a gente tem algumas questões que são modulares, mas cada projeto é uma iniciativa nova, e aí esse processo demora meses, né? Vamos lá, 4, 5 meses, dependendo do tamanho do projeto, até mais do que isso. Aí, uma vez batido o martelo, a gente está falando de mais 2 anos construindo. A gente tem projetos pequenos também, que são melhorias de fábrica. A gente quer construir uma outra linha, já tem uma aqui, vamos modernizar essa aqui, vamos adicionar, né, como turbinar a fábrica já existente com uma tecnologia nova, que emite menos poluentes, que economiza mais água ou que utiliza menos madeira. Então, tudo isso está dentro da atuação da Valmet.
né? E a gente falando em consumo de madeira, acho que eu queria falar de outro mito aqui com vocês. E normalmente a gente pergunta para as pessoas quem acha, né, que a indústria dos papéis e da celulose está ligada com desmatamento, porque justamente a árvore, né, a madeira é a nossa matéria-prima. E esse é um dos maiores mitos que o setor tem, porque pelo contrário, não é que essa indústria ela diminui o desmatamento, ela reverte, ela tem um impacto regenerativo. Por quê? Porque a indústria do papel e da celulose só trabalha com árvores plantadas. Então, quando você escolhe investir ou utilizar papel, você está incentivando a indústria. E aí, o dinheiro de investimento que o cara pode colocar em gado, por exemplo, que ele vai utilizar aquela área para o cultivo de gado, ele vai falar, não, eu vou plantar madeira. E aí, o que acontece? Você não planta e colhe madeira todo dia. Ela demora 7 anos para estar amadurecida, dependendo do tipo de madeira, para poder participar. Então, para você ter uma operação fabril de celulose, a quantidade de árvores que você tem que plantar é enorme. Então, quanto mais papel for consumido e quanto mais celulose a gente exportar, mais a gente está gerando e regenerando a nossa flora para a produção de oxigênio, que a gente chama tecnicamente de sequestro de carbono. Porque a gente para de... Então, vamos lá, o processo fabril, todo mundo vê chaminé, fumaça, mas para chegar nesse processo e nessa fumacinha que sai ali, a gente tem milhares de hectares de floresta plantada. E até, como você falou, 7 anos para fazer o corte disso para o processo, são 7 anos que ela contribui com esse processo de carbono também, né? Exatamente. E dentro dessa lógica é bem interessante a gente pensar também, que você estava falando, quando a gente pensa no papelão, você estava usando esse exemplo, também tem isso das vantagens com relação do papel com relação ao plástico. Então, acaba sendo mais um termômetro de como esse é um setor pujante, né? Pujante e sustentável. Se a gente for falar de futuro, então, né? Hoje a gente tem a produção de papel, que é o grande, né? O grande chamariz aí do consumo de celulose. Mas a gente tem esse processo de substituição do plástico. Então você tem canudo, você tem copo, você tem embalagens até, guardanapo, que você coloca o guardanapo dentro. Então, toda essa substituição do plástico para a base de produtos, né, a base de celulose de madeira, promove o crescimento dessa indústria. E aí vem uma outra questão, a gente está falando de fibras têxteis também. Então, hoje está sendo substituída aquelas fibras feitas a partir, né, de combustíveis fósseis, né, de origem fóssil, por uma fibra a partir da celulose. Então, fibra têxtil feita também da celulose, é uma outra tecnologia, outro tipo de fábrica que a gente produz também, e aí aos poucos até as nossas roupas vão ficando mais sustentáveis. Então, se a gente olhar para um futuro, tem muita coisa acontecendo. A nossa área de pesquisa e desenvolvimento também tem outras partes da celulose que depois que a gente faz toda a decomposição química, elas são utilizadas em outras, na produção daquela borrachinha do tênis, na produção da cápsula dos remédios. Então tem uma série de utilizações secundárias do produto da produção da celulose que vão sendo descobertas com a tecnologia para segmentos que nem existem ainda, mas que estão crescendo. E que uma sociedade que está se tornando cada vez mais consciente do ponto de vista de sustentabilidade vai cada vez mais demandar esse tipo de coisa, né? As pessoas já não vão querer mais comprar uma roupa e olhar, não, essa fibra aqui não é uma fibra sustentável. E dentro dessa lógica, quando a gente fala da construção dessas empresas, né, ter uma planta que consiga aproveitar toda, digamos assim, uma árvore, né, para não se perder menos, também é um desafio de uma empresa como a Valmet também. Exatamente. E esse setor, e acho que até o posicionamento da Valmet, porque eu acho que em todos os setores você tem aquele que é pioneiro e aquele que segue. Né? A Valmet está colocada no cenário mundial como uma das empresas pioneiras nesse setor. Então a gente tem desenvolvido muitas tecnologias que depois as outras vão tentar copiar. Que vem de todos esses processos químicos. Então a própria produção da celulose, essa cadeia desde a madeira até o final, o papel pronto, ela avançou muito, e muitos desses avanços são patentes. A gente tem mais de 1.500 patentes mundiais do nome da Valmet, que foram coisas criadas pela empresa para melhorar a produção, para gerar menos resíduo, para utilizar menos
matéria-prima, para gastar menos água, para sobrar energia para a sociedade. Então é bem legal assim, ver o quanto esse setor tem ajudado a sociedade a se desenvolver. E dentro disso, Pedro, só para e já caminhando para o final, porque a ideia é fazer um bate-papo rápido, a Valmet tem quantos anos aí de história? São 220 anos de história, né? É uma empresa aí bem grande. A gente celebrou em 2020 60 anos no Brasil, estamos quase chegando aos 65, mas lá, né, já é uma história de fusões e aquisições muito grande que aconteceu. A gente tem crescido demais nos últimos 10 anos, né, até por causa dos avanços do próprio segmento. Mas a gente está falando aí de 220 anos de história de empresa. Então não é uma startup. Né? Exatamente. Nada contra startups, elas são extremamente necessárias, mas é uma empresa realmente de vanguarda aí que está há muitos anos contribuindo aí para o desenvolvimento do setor. E eu estava conversando com o Pedro, ele estava falando para a gente, quando você pensa em Finlândia, né? Acho que para essa geração, a gente ouve falar muito da Nokia, né? Isso. E ele estava fazendo uma ponderação do quanto a Valmet é conhecida lá na Finlândia, quando comparada ali com a Nokia. Então lá na Finlândia o pessoal tem na cabeça a imagem da Valmet. A Valmet, como eu falei, no mundo são mais de 19 mil funcionários. Então, óbvio que como ela é finlandesa, lá na Finlândia a gente tem uma grande parte dessas pessoas. E existe uma pesquisa lá entre as empresas de engenharia, quais são as mais conhecidas, e a Valmet hoje está em segundo lugar, perdendo para a Nokia. Então, assim, é um player, né, que a gente às vezes olha aqui em Araucária e não consegue entender a grandeza, e é até legal que vocês estão abrindo esse espaço para que as pessoas realmente tenham acesso a saber o quão importante é a Valmet América do Sul para a Valmet, né? E a Valmet para a sociedade também. É uma baita empresa, um lugar muito bom para se trabalhar. Que legal. Então, gente, um bate-papo rápido com o Pedro aqui, só para falar, para explicar para a gente tentar colocar a Valmet um pouquinho dentro da casa do araucariense, para que a gente valorize e para que a gente consiga dizer para as nossas pessoas, para os vizinhos, não, lá na minha cidade tem uma Valmet, e explicar o que é a Valmet, assim como outras várias que a gente vai trazer aqui para a gente bater um papo, para que você se aproxime mais, se aproprie mais e entenda um pouco mais da grandeza da cidade em que você reside. Eu queria agradecer muito, Pedro, a oportunidade. E queria que você deixasse um recado final para o pessoal aí, alguma coisa de repente a gente não comentou. Eu agradeço, né, o espaço para poder, né, comunicar aí com essa população. A gente tem a nossa casa, né, Araucária, a gente está aqui desde 2011, 12, que foi feito esse site super moderno e sustentável. O recado é que vocês conheçam, entrem no site, a gente tem muitas vagas abertas a todo tempo e nos interessa muito ter pessoas daqui e realmente fincar a nossa bandeira aqui em Araucária. Temos uma parceria com a cidade muito, muito legal, muito longeva. Legal. Pedro, de novo, muito obrigado. E você que nos acompanhou aí, fica o convite para compartilhar esse vídeo, espalhar essa boa notícia da indústria de Araucária, do tamanho que é isso, da pujança que é isso. Fica aí o convite para você difundir essa informação de qualidade para a gente de verdade. Eu sou o Valdir Clay, aqui do Popular, o jornal que é especialista em Araucária. Província de Pádua, o mais novo empreendimento VKR no coração da cidade. Um condomínio completo, com piscina, academia, fireplace, marketplace e muito mais. Viva com qualidade ao lado da sua família. Aproveite o seu tempo. Conheça o Província de Pádua.